Fala, meus caros alunos dos terceiros anos, manhã e tarde. Então, meus caros, aqui nesta videoaula tratarei com vocês do tópico arcos côngruos, tá? Mais um tópico dentro de trigonometria na circunferência, tá bem? E vamos a ele, tá? Primeiro, você sabe o que é um arco, tá? Você sabe o que é um arco, tá? Um fragmento da circunferência, tá? Que é toda a borda circular, em que os pontos que compõem a circunferência estão à mesma distância do centro dela, tá? E essa distância a gente chama de raio. Quando eu falo agora arcos côngruos, eu me refiro a arcos congruentes, ou seja, arcos que determinam, tá, um mesmo valor em ângulo ou em radiano, certo? E é natural que isso aconteça em alguns momentos, até pelo último tópico que nós vimos, que foi simetria, quando eu dou giros repetidos. Eu caminho por arcos que passam pelos mesmos pontos conforme eu vou caminhando pela circunferência trigonométrica, tá certo? Veja aqui esse exemplo inicial. Eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica, eu vou ficar com o meu pincel aqui logo, que aí eu precisando dele, já recorro à sua escrita. Vou pegar aqui verde, pronto. Então tá aqui, nossa circunferência aqui, à direita, tá? Trigonométrica. E neste exemplo, nós já temos, iniciando aqui a discussão desse tópico, um arco destacado. Ó. Ponto A, nosso ponto de partida, no sentido anti-horário, para analisar tamanhos de arcos de circunferência. E ele vai ter um ponto B aqui para. E diz pra gente que este arco de circunferência tem uma expressão em radiano, tá? Um valor em radiano, ele representa um valor em radiano, tá? Um percurso em radiano da ordem de π sobre 4. E aí ele pega mais pra frente aqui embaixo e faz o seguinte. Saindo do ponto A, sentido anti-horário, percorro toda a circunferência trigonométrica, dando uma volta completa, ou seja, em radiano 2π rad, até chegar e parar no mesmo ponto B. Como nós aqui também tínhamos parado no exemplo anterior. E aí o que acontece? Ele chega pra gente e já fala que todo este arco de circunferência, que é a volta completa até chegar no ponto B, vale 9π, opa, deixa ele apagar aqui, vale 9π, vamos lá, aqui, pronto, sobre 4. E quem é esse 9π sobre 4? Muito bem, se eu antes estava sabendo, né? Se anteriormente eu sabia que de A até B eu tinha um π sobre 4, rad, dei a volta completa, isso quer dizer que eu caminhei na circunferência trigonométrica um arco de uma volta em radiano 2π. Se eu dei a volta completa aqui, ó, tá? E aí caminhei mais um pedacinho até o ponto B, então eu saí de 2π, já que eu dei a volta completa, e caminhei mais π sobre 4, já que eu já sabia anteriormente que de A até B eu tenho um π sobre 4. E aí quando a gente tem essa situação de um arco de circunferência, tá? Que está demarcado no mesmo ponto que um outro, depois que eu dou uma volta completa e paro no mesmo lugar, de onde eu tinha já um arco definido, a gente começa a ter o que a gente chama de arcos côngruos. Arcos de circunferência que, apesar de terem valores em radiano distintos, bem como em ângulo, seriam valores distintos, obviamente, né? Aqui em ângulo, π sobre 4, 45 graus. E aqui eu dei uma volta completa, 360, mais 45. Então eu ficaria aqui com 405, né, de graus, em graus. 405 em graus. Então, mesmo tendo então valores distintos, como eu falei, né, seja em radiano ou em grau, a gente pode afirmar que eles são côngruos, isto é, congruentes, porque estão demarcando um arco de circunferência, tá, cujo ponto de parada, o ponto que determina este arco, onde ele para, como aqui foi em B, como aqui também foi em B, esses pontos estão no mesmo lugar, são os mesmos pontos, tá? E lembra de aulas anteriores, o ponto B aqui ele determina um arco de circunferência. Se eu tenho o mesmo ponto B no mesmo lugar, só que numa outra situação em que o arco deu a volta completa e caminhou mais um pedacinho até chegar no próprio ponto B, eu tenho um arco que é congruente ao anterior, embora seja maior aqui, 9π sobre 4. Tá? Porque se ele parou em B, eu tenho uma determinação de arco de circunferência em torno do número real que B está indicando, que B é a imagem desse número. Tá? E aí, veja o que eu falei aqui embaixo. Ó. Quando a gente desce, deixa eu voltar aqui, tirar meu pincel. Nós temos aqui a situação apresentada por escrito.
Então, se no primeiro arco lá eu tinha o π sobre 4, e agora eu dei a volta completa, depois que eu tinha um π sobre 4 definido, o arco de circunferência, cuja expressão, a sua distensão, a sua extensão, tá? Na circunferência trigonométrica em radiano, nós tínhamos π sobre 4. Na hora que eu dou a volta completa e caminho mais ele, então o que eu tenho? Se der a volta completa, eu tenho 2π. Fazendo mais π sobre 4, chegando no ponto B, então eu tenho esse arco côngruo. Tá? Então é o que ele fez aqui, ó. O π sobre 4 mais o 2π. Eu poderia também estar aqui já marcado com o meu valor π sobre 4 em cima de B. E aí dei a volta completa. Então se eu der a volta completa a partir de B, para dar ela completa eu tenho que parar em B de novo, né? Para fechar uma volta completa. Mas se eu sair de A, dou a volta completa, 2π mais π sobre 4. É outra forma de você raciocinar. Mas se eu saio de P e dou a volta completa, então eu paro em B, de fato, quando der essa volta completa. Então posso ter tanto π sobre 4 mais 2π, como 2π mais π sobre 4, de fato, sem nenhum problema. Fazendo MMC aqui, a gente chega em 9π sobre 4 rad. Lembrando que eu posso ter esse valor aqui de rad em grau, como eu já falei anteriormente. Quanto ele seria, nós teríamos 405 graus. Tranquilo? Então essa é a ideia, pessoal, de congruência na circunferência trigonométrica, que neste material o autor também chama de ciclo trigonométrico. Em outros momentos ele fala circunferência também, nenhum problema. O fato é, depois que a gente tem essa noção do que seriam arcos côngruos, arcos que são determinados por um mesmo ponto, só que a partir de voltas na circunferência trigonométrica é uma quantidade maior ou menor, ele vem aqui pra gente, a gente começa a avançar e nós temos uma generalização deste tópico. Porque assim como eu dei uma volta em torno do ponto B, que determina um arco de circunferência, eu posso continuar dando mais voltas. Uma terceira volta, uma quarta volta e assim por diante. E a cada nova volta que eu der e paro em B, eu tenho um arco côngruo aos anteriores aqui já listados. Tanto 9π sobre 4, quanto π sobre 4. E é o que ele vai dizer pra gente aqui agora, ó. Se eu dou duas voltas, então eu dou o equivalente a 2 vezes 360 graus, que é o mesmo que 2 vezes 2π em radiano. Então se eu quiser o arco côngruo a π sobre 4, dando duas voltas na circunferência trigonométrica, tá? Então se eu estou no ponto B, o arco que sai de A até B, que é π sobre 4, dou uma volta, paro nele, dou outra volta, paro nele. Então 360 uma vez, mais 360 outra vez. Logo duas vezes 2π, já que a volta completa em rad, 2π. Fazendo os cálculos aqui, a gente chega em 17π sobre 4, ou seja, 17π sobre 4 é o arco de circunferência que representa duas voltas a partir do ponto B, conforme o exemplo aqui dado pra gente. Ou, se eu pensasse no ponto A, eu dei uma volta, 2π, dei mais uma volta, 4π, tá? 2π mais 2π, e quando eu chego em B, eu faço 4π mais o π sobre 4. Se eu fizer 4π mais o π sobre 4, é o mesmo que π sobre 4 mais 4π. Eu chego lá em 17π sobre 4 rad. Tranquilo? Tranquilo. Então aqui eu tenho mais um valor de arco de circunferência que é dito côngruo a 9π sobre 4, bem como a π sobre 4. Nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, tá? Mas para outros valores de arcos de circunferência vai seguir de modo análogo. A gente continua e temos um desfecho aqui que eu deixei aqui para vocês muito importante, tá? Qual desfecho? Podemos dar quantas voltas quisermos sobre a circunferência, obtendo arcos com extremidades em B, isto é, B sendo imagem de um arco que ele determina a partir do ponto A, que é onde eu começo a contar um arco de circunferência no sentido anti-horário. Dizemos assim, tá? Que os arcos obtidos são côngruos. Aqueles, nesse exemplo, então, 9π sobre 4, 17π sobre 4 e o próprio π sobre 4, tá beleza? De forma mais ainda generalizada, se eu quisesse dar uma terceira volta, uma quarta volta, quinta volta, assim por diante, eu estaria sempre somando a π sobre 4, 2π. Então, de uma forma geral, eu poderia escrever x, observa aqui, ó, x, que é o nosso, pegar aqui o pincel, x, que é o nosso valor, vou pegar aqui umas outras mais diferente. X é o nosso valor real associado ao ponto, lembra? Lembra? Pera aí, deixa ele voltar aqui, vamos lá, agora. Se ele vai escrever. Pera aí, vamos lá agora. X é o nosso valor real, tá? É associado ao ponto B, conforme o arco que ele determina. E aí, se eu estou dando voltas em torno desse ponto B, ou saindo de A e dando voltas em torno de A até chegar no ponto B,
que tem um arco em π sobre 4 lá em B, é o mesmo que dizer que o valor real associado a esse ponto B, tá? Ele é π sobre 4, de modo que se eu quero valores côngruos a ele, eu somo π sobre 4, k vezes 2π. Quando esse kzinho, ele é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, k é um número inteiro. Ele pode ser um valor negativo, inteiro, um valor positivo, ou mesmo zero. Tá? K é inteiro, ok? E se eu partir do zero, por exemplo, dando as minhas voltas no sentido anti-horário, tá? Porque se eu tiver um K negativo, eu estaria dando voltas aqui no sentido horário, tá? Então, eu posso começar a achar arcos congruentes a π sobre 4, começando a variar esse K. Se K for zero, eu tenho o próprio π sobre 4, porque K vezes 2π, zero. Se K for zero, tá? Então, se K for 1 vezes 2π, fica o 2π. Aí eu acho o primeiro arco côngruo a π sobre 4 na primeira volta completa. E é isso que ele vai mostrando aqui embaixo agora pra gente, ó. Então, essa escrita, vou destacar aqui para vocês, é a escrita genérica. Isto é, a escrita geral para quando eu quero achar arcos congruentes, por exemplo, a π sobre 4 aqui, tá? Então, variando K, ó, K sendo 0, quem é x? π sobre 4. K sendo 1, quem é x? 9π sobre 4. K sendo 2, 17π sobre 4, os exemplos que a gente viu antes. K sendo 3, 25π sobre 4. E assim por diante, ok? Show de bola. Então, ele vai falar pra gente aqui, o que eu acabei de falar. Dizemos que o x, que é o valor real associado ao ponto B, no exemplo aqui dado, ele pode ser escrito em termos de arcos côngruos que eu quero obter, como π sobre 4 mais k vezes 2π, sendo k um número inteiro, sendo a expressão geral de arcos com extremidades em π sobre 4 rad. Tá? Lembrando que essa ideia ela pode ser também escrita assim. Eu poderia escrever o k vezes 2π mais π sobre 4. Porque eu posso começar a contar o arco a partir das voltas completas que eu vou dando. Tá? Então, dei 3 voltas completas e parei em B. Aí eu conto 2π 3 vezes, aí seria o 6π, tá? E encaminho um pedacinho que indica o arco da origem de contagem, no sentido anti-horário, até chegar em B. Que aí, nesse caso, foi π sobre 4. Tá? Daria no mesmo, porque a soma de dois termos, se eu trocar as posições na soma de dois termos, tá? Mantendo o sinal de cada um, eu não altero o resultado dessa soma. Fazer A mais B é o mesmo que fazer B mais A. Beleza? Pronto, aqui ele traz pra gente algumas questões resolvidas, tá? Eu vou comentar com vocês devagarzinho, que isso vai servir para vocês atacarem também problemas mais pra frente. 1. Obtenha a expressão geral dos arcos com extremidades em π sobre 6. Bom, se eu quisesse pensar aqui neste arco de circunferência não sendo em radiano, mas em ângulo, qual seria aqui o grau do arco de circunferência, né? Que ângulo eu teria aqui, né? Aí o arco determinado aqui, quando eu pego um pincel e saio da origem, do centro dessa circunferência e traço um segmento de reta na extremidade B do arco de circunferência, quando a gente faz isso, o que nós temos? Nós temos aqui um ângulo. Aqui a gente tem um ângulo, ok? E este ângulo se projeta no próprio arco de circunferência porque ele é um ângulo central, tá? Então, eu tenho como entender π sobre 6 em radiano, a extensão desse arco de circunferência aqui no exemplo, questão 1, também em grau. E quem é π sobre 6? Bom, se π corresponde em grau a 180, então eu teria π sobre 6, quem? 30! Muito bem! E aí o que a gente quer? A gente quer escrever uma expressão geral, tá? De arcos que sejam côngruos com extremidades em π sobre 6. Ou seja, eu estou aqui em π sobre 6, tá? Em B, imagem desse valor real, π sobre 6 em radiano. Quando eu dou uma volta completa e paro nele, eu fiz π sobre 6 mais 2π, porque foi a volta completa. Se eu estou em B, dou mais uma volta completa, então mais 2π outra vez. Aí eu teria π sobre 6 mais 4π. Para escrever a expressão geral, eu já acabei de ver, né, como funciona. Então, escrevo lá o x, que é o valor real associado ao ponto B, o arco de circunferência que ele determina, saindo do ponto A, onde a gente começa a contar. E o que acontece? Quem é x? Escreve o arco de circunferência que ele deu. Se ele quer a expressão geral, para que a gente encontre arcos côngruos, então eu faço π sobre 6 mais k vezes 2π, sendo k número inteiro. É só escrever o que está aqui, ó. Pronto, já escreveu a expressão geral que te permite encontrar arcos côngruos a π sobre 6. Conforme a gente vai variando k
tá? Se eu começar a variar cá como 0, depois 1, depois 2, 3, 4, eu estou seguindo um sentido anti-horário porque eu estou pegando valores positivos, tá? E aqui, lembre de aulas anteriores, na circunferência trigonométrica, o sentido positivo ele é o anti-horário, tá bem? Eu comentei com vocês isso lá atrás, trouxe explicações para isso também. Trouxe comentários. Avançando, temos o segundo exemplo, e esse já é mais interessante, e fique bem atento a ele, porque costuma cair, tá? Em alguns vestibulares. Não só por isso, mas também para que você possa se situar e ter um domínio maior da circunferência trigonométrica. Vamos lá. Determine o menor arco não negativo côngruo a 1000 graus. Aqui ele deu o valor do arco em grau, ó, não foi em radiano. Tá beleza? Mas podia ser em radiano e a forma de fazer ela é análoga. Daqui a pouco eu vou ver um exemplo com um caso em radiano. Note, quando ele fala determine o menor, é porque eu vou trabalhar com a menor volta que já me permite encontrar um arco côngruo, tá? A menor quantidade de voltas que eu dou e já posso encontrar um arco côngruo, tá? Se ele falasse aqui determine o maior, não teria sentido porque eu posso ficar dando voltas na circunferência trigonométrica infinitas vezes, né? E quando ele fala arco não negativo, o que quer dizer não negativo? Não negativo quer dizer todo valor que começa de 0 para frente. Ele não pode falar positivo, porque se ele falar arco positivo, o 0 não seria válido, já que o 0 não é nem positivo nem negativo. Então, quando eu quero falar que alguém que eu estou utilizando é um número positivo, mas eu quero incluir o 0, eu tenho que falar não negativo. Então, eu pego do 0 para frente. Então, um arco de 0 para frente. Eu começo a contar do 0 rad, ou do 0 grau, para frente. Vou trabalhar com sentido, então, aqui positivo, anti-horário. E aí, como é que eu faço? Eu quero o menor arco aqui, não negativo, que seja côngruo a 1000 graus. E aí? Eu tenho que pensar assim, bom, 1000 graus, eu dei várias voltas aqui. Eu dei aí uma quantidade de voltas na circunferência trigonométrica. Quando dou uma volta, 360. Se eu dou duas, mais 360. Se eu der 3, vai passar de 1000. Né? Se eu der 3 voltas na circunferência trigonométrica, sendo cada volta, como a gente sabe, 360 graus, e se eu der 3, eu passei de 1000. Então eu sei que 1000 graus ele vai estar concentrado em um arco que dá 2 voltas na circunferência trigonométrica e para em algum lugar. Aí nesse ponto de parada eu tenho um arco côngruo, que é o menor, porque eu não vou estar dando mais voltas, né? Passando de 1000. E aí como é que eu faço para saber? Olha que simples e que interessante. A gente pega 1000, eu vou logo aqui direto para o nosso cálculo, tá? Como é que funciona. Quero achar o primeiro arco côngruo a 1000 graus, por ser o menor. Pego o ângulo dado, divido por 360 graus. Por que eu estou dividindo por 360 graus? Porque aqui o ângulo foi dado e de fato está em graus, não está em radiano, porque senão ia dividir por um valor em radiano, tá? Para ter a mesma natureza de valores que se dividem e eu poder dar uma resposta. E aí quando a gente faz, ó, veja qual o sentido, quando a gente faz 1000 graus dividido por 360, eu estou contando quantas vezes, escute isso, olha como é bom você entender por que se faz divisão, e para isso você tem que entender o conceito de divisão. Quando eu faço 1000 graus dividido por 360, no final das contas eu quero saber o quê? Eu quero saber quantas vezes 360 cabe em 1000. É como dividir, por exemplo, 10 dividido por 5. Por que a resposta é 2? Porque o 5 cabe 2 vezes em 10. E aí a gente vai começar a dividir aqui, pega logo no quociente, o nosso quociente 2, tá? Lembre, 1000 aqui é o dividendo, 360 é o nosso divisor, 2 quociente. 2 vezes 360, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então, 720. Aí 1000 menos 720 resulta em 280. É possível continuar dividindo agora esse resto, 280, por 360, direto, logo de cara? Não. Eu cairia aqui no número decimal. Só que aí você não vai continuar dividindo para achar uma resposta decimal. Porque agora você já sabe onde o arco parou. Veja que interessante. 1000 dividido por 360. Quociente 2. Primeiro resto, que vai dar 280. Ou seja, 360 cabe 2 vezes em 1000, mais um restinho que falta para chegar em 1000, que é 280. Então a gente pode vir aqui, utilizando o algoritmo da divisão, e escrever 1000 como? 1000 é o mesmo que, observa lá comigo, é o mesmo que, vou baixar aqui um pouquinho, 2 vezes 360, mais um restinho.
mais 280. Eu não divido até achar uma resposta decimal no quociente, porque aqui é onde eu vou encontrar meu arco côngruo. Então, o que quer dizer 1000 graus na circunferência trigonométrica? São 2 voltas que eu dou nela, como está aqui, ó, e caminho mais um pedacinho até chegar em 1000 graus, que é caminhar o pedacinho 280 graus. Ou seja, onde eu parei, eu tenho a determinação do meu arco. Tá? E se eu parei aqui, então eu tenho este ângulo, 280 graus, como o ponto de parada, logo o arco côngruo menor, o primeiro arco côngruo a 1000 graus. Show de bola! E aí você conclui. Portanto, menor arco não negativo côngruo a 1000 graus é 280. Tá? Então, veja que formidável, você sempre vai fazer assim. Se você pega uma questão, ele dá para você, ó, eu quero saber qual o primeiro arco côngruo não negativo a 3.500 graus. Você pega 3.500, divide por 360, acha o quociente, vai saber quantas vezes 360 cabe em 3.500, então vai saber quantas voltas foram dadas já na circunferência trigonométrica, e o que sobrou, o seu restozinho, é o que vai fazer parar a circunferência de estar girando, tá? O arco girando na circunferência, e é quando para este complemento para fechar o ângulo em questão, ele é exatamente o arco côngruo. Tá? Porque se eu dei 2 voltas, a cada volta que eu dou, eu estou no mesmo ponto do qual eu iniciei a partir de A. Se eu saio de A, o ponto inicial onde eu começo a contar é arco de circunferência e dou uma volta, eu estou em 2π, eu vou ter para o mesmo ponto. Aí outro 2π. E aí o que falta para fechar o grau inicial, 1000, e aí onde eu paro, eu tenho exatamente um ponto que é a imagem do ângulo em questão. Mas com esse remanescentezinho, eu tenho o primeiro arquinho que se forma, até eu começar a fazer, de fato, novos giros. Porque lembre que eu posso escrever aqui 280 mais 2 vezes 360, tá? Eu posso trocar esses fatores de posição e aí isso se encaixa perfeitamente. Eu primeiro andei o arco 280, depois dei 2 giros parando em 280. Ou seja, o primeiro arco côngruo a 1000, tá? 280. Show de bola. Muito bem. Agora, se eu tivesse um exemplo em que eu gostaria, né, eu tenho a intenção de achar o primeiro arco côngruo a um valor que foi dado em radiano, a um arco de circunferência em radiano, que é o caso aqui do exemplo 3. Tá? Mesmo princípio, pessoal. Mesma forma de resolver. Você vai pegar 28π sobre 3. Você pode, se você quiser, transformar isso aqui em grau e seguir como no exemplo anterior. Ou, seguindo de forma análoga, você vai pegar esse valor, 28π sobre 3, e dividir por 2π. Tá? Aí só tem um detalhe. Como é que a gente vai buscar, para agilizar nossos cálculos, já que eu tenho fração, escrever o nosso 2π? Vamos escrever o nosso 2π, tá? De maneira que eu tenha uma fração em que o denominador seja 3 também. Porque quando eu estou operando frações que têm o mesmo denominador, eu conservo esse denominador, ao passo que vou desenvolvendo, mexendo só no numerador. Tá? Então, facilita a minha vida. Na hora que eu pego, então, o 28, para começar, o 28π sobre 3, e divido por 6π sobre 3, eu estou dividindo por quem? Por quem eu estou dividindo 2π sobre 3? O 28π, vamos voltar para cá, né? Agora me localizando, que eu estava destacando aqui as letrinhas. Eu tenho 28π sobre 3. Por quem eu dividi 28π sobre 3? Por quem? Por 6π sobre 3. Mas veja que 6π sobre 3 é o mesmo que 2π, ou seja, a sacada, quando você tem um arco em radiano, é você pegar o 2π, que é o cara que vai ser o divisor, para você ver em quantas voltas este arco do 28π sobre 3 deu, tá? Até chegar no que falta, no resto, que é o arco côngruo a ele. Para você começar a dividir, qual a orientação? Se está em radiano, está com fração, pegue seu 2π, tá? Que vai ser o seu divisor, é porque tu vai dividir o 28π sobre 3, e escreva ele como uma fração que tem o mesmo denominador do valor do arco que você recebeu para achar o côngruo dele. E aí, se eu quiser escrever 2π com um denominador 3, eu posso só escrever 6π sobre 3. Porque na hora que eu fizer 6 dividido por 3 aqui, ó, eu volto para o 2π, tá? Então essa é a ideia. Se, por exemplo, aqui fosse 28 sobre 5, 28 sobre 5, 28π sobre 5, se fosse esse caso. Então pegaria 2π
E eu poderia escrevê-lo como? Como 10π sobre 5, porque 10 por 5 voltaria para o 2 de novo, entende? E aí quando eu vou dividir aqui, o que acontece? Ó? 28π sobre 3 dividido por 6π sobre 3, que é o mesmo que 2π, eu quero saber, tá? Em quantas voltas inteiras 2π sobre 3 de fato levou, tá? Lá na minha circunferência trigonométrica. E aí, muito tranquilo, como os denominadores são os mesmos, é só você focar aqui no numerador. Qual valor que eu multiplico por 6π, que mais se aproxima de 28, ou que daria o próprio, né? E aí é o 4, porque 4 vezes 6π, eu tenho 24π. Se eu pegasse 5 vezes 6π, eu passaria para 30, superaria 28, não funcionaria, seguindo o nosso algoritmo da divisão como foi aqui em cima. Mesma coisinha, tá? E aí o que acontece aqui embaixo, voltando. Então eu fico com 4 vezes 6π, tá? Que é o quanto eu multiplico 6π que está aqui, ó, para chegar mais próximo de 28π, que daria 24π. E na hora que eu faço 28π menos 24, quem é que sobrou? 4π, tá? E aí o que acontece? Isso quer dizer pra gente que o 28π sobre 3 é um arco de circunferência que dá 4 voltas na circunferência trigonométrica. 4 vezes 6π sobre 3 é o mesmo que 4 vezes 2π, porque 6π sobre 3 é o mesmo que 2π, né, naquilo que eu te falei ainda agora. Mas qual foi o resto? Porque 4 vezes 6, aqui 24, 28 menos 24, qual o resto? 4. Sempre mantendo um π, porque todo mundo está com π aí em cima. Sem problema, porque eu tenho um caso aqui de arco de circunferência dado em radiano. E aí o que ocorre? Dei 4 voltas e parei aonde? E parei em 4π sobre 3. Então, depois que eu dou 4 voltas, o que eu caminho ainda de pedaço de arco de circunferência é o 4π sobre 3. Achei. Achei o primeiro arco côngruo a 28π sobre 3. E aí você vem aqui dar a resposta sem nenhum problema. Então a ideia é como se eu tivesse aqui, ó, vamos lá, sair do ponto inicial na circunferência trigonométrica, tá, no sentido anti-horário, para contabilizar arco de circunferência. Quando eu estou com 4π sobre 3, tá, e aí eu dou uma volta em torno dele, dou outra volta e mais uma volta, 4 voltas, eu chego em 28π sobre 3. Tá? Essa é a ideia. Então, se eu estou com 4π sobre 3 e a partir desta determinação de arco de circunferência, neste ponto aqui no arco de circunferência, partindo da origem de contagem, eu dou 4 voltas, eu chego em 28π sobre 3. Tá? Porque 4π sobre 3 mais o 4 vezes 2π, que é o mesmo que 6π sobre 3, a gente chega, tá, em 28π sobre 3. Tranquilo. Agora, caso vocês queiram, se não achou assim algo tão interessante trabalhar com radiano na forma de divisão, com fração, você pode pegar o seu arco de circunferência inicialmente dado, tá? Que aqui, deixa eu voltar que riscou foi tudo. Deixa eu voltar aqui em cima. Você pode pegar o seu arco de circunferência dado inicialmente, tá? O 28π sobre 3, transformar isso aqui em grau e proceder como no exemplo 2. Aí depois, se tu terminar, achou a resposta, como foi aqui, ó, 280, no exemplo anterior, pega esse valor e converte ele para radiano por aquela regra de 3 simples e tranquila que você já viu em aulas anteriores. Tranquilo? Show de bola. Então, esta videoaula ela encerra por aqui, porque ela fala só sobre arcos côngruos, tá? E logo na próxima entraremos nas razões trigonométricas na circunferência trigonométrica. E aí, como exercício para essa pequena videoaula, eu deixo para vocês a questão 25 aqui, ó. Beleza? Observa ela aí, questão 25. Até a próxima.